No episódio de hoje do especial sobre Better Call Saul, nós vamos focar no personagem do Mike e como ele vai se conectando com o mundo do Salamanca e também, é claro, do Gustavo Fring. Como eu já disse nos episódios anteriores, toda série tem a oportunidade de aprofundar os seus personagens e as suas jornadas. Nem por isso, essa é uma tarefa fácil. Quando nós observamos a conexão entre os personagens do Mike e do Gustavo Fring, podemos imaginar que o que une ambos é a boa e velha relação patrão e funcionário, o dinheiro. E claro, esse sim é um elemento real, mas que já tinha sido tratado de forma superficial dentro de Breaking Bad. A motivação do Gus Fring é ser o maior e também de se vingar daqueles que mataram o seu parceiro. A motivação do Mike é cuidar da sua neta e juntar dinheiro para ela. Mas em Better Call Saul, nós temos a oportunidade de aprofundar bem mais esses personagens marcantes. Lembrando que os escritores tiveram o mesmo desafio que tiveram com o Saul, com todos os outros personagens. Nós, o público, já sabemos o destino de cada um deles. Então a pergunta é como eles chegam naquilo. E ainda que a nostalgia ela possa servir como um elemento bastante poderoso, nós gostamos de reencontrar personagens cativantes, mas nós também já sabemos que a nostalgia ela não é um elo que vai segurar a atenção do público por tanto tempo assim. Quando nós estamos falando de uma série, é necessário muito mais. É preciso não só trazê-los de volta, mas também aprofundar as suas personagens. Eu acredito, é claro, que trazer esses personagens de volta é um dos pontos mais fortes de Better Call Saul. É uma das coisas mais divertidas dentro do universo da série. É uma coisa que nos deixa entusiasmados, porque estamos, mais uma vez, nos deparando com personagens fascinantes dentro de um universo que nos conquistou com Breaking Bad. E também, é claro, nós estamos agora entendendo como eles funcionavam antes de Walter White e Jesse Pinkman entrarem em suas vidas. Vamos começar com o Mike. Quando nós reencontramos o Mike, agora em Better Call Saul, nós vemos ele em uma situação bem diferente do que estávamos acostumados. Ele é um porteiro, ali ele fica o dia inteiro abrindo a porta e mesmo ali ele tem uma conduta muito séria. É muito interessante porque esse conflito que existe entre o Jimmy McGill e o Mike, quando eles ficam brigando ali porque o Mike é o porteiro e o Jimmy sempre esquece os selos que é necessário para ele poder sair com o carro. Aquilo também é uma definição muito clara do caráter de um e do outro. Um quer sempre dar um jeitinho e o outro sempre vai seguir as regras, sempre vai seguir os princípios dele. Mas é interessante porque ele é um personagem com muitos dilemas, porque ele não segue as regras dentro da lei, ele segue as regras pessoais que ele foi construindo ao longo da sua vida. Quando nós comparamos inclusive os esquemas que o Jimmy fica tentando empurrar para o Mike, fica cada vez mais claro o tamanho que eles têm, né? Que são esquemas insignificantes comparados à magnitude dos projetos que o Mike acaba se envolvendo. O que vai manter esses personagens conectados para Breaking Bad é justamente o papel que o Saul Goodman vai assumir, o papel de ponte, coisa que o veterinário faz durante todas as temporadas de Better Call Saul e que o Saul em si irá fazer em Breaking Bad com a sua lista de contatos. O Mike está na cidade porque ele deseja ficar próximo da sua neta e da sua nora, e nós descobrimos na série que os três passaram por uma situação traumática, o assassinato do filho do Mike. Agora sim nós ganhamos mais profundidade desse personagem que não parecia ter muitos motivos para sorrir, de fato ele não tem. Nós descobrimos que o Mike deixou de ser policial, mas antes disso ele era o grande exemplo do seu filho que decidiu seguir os mesmos passos do pai. Porém, nem todos os passos, e foi justamente isso que deu fim à sua vida. Todo personagem interessante vive algum tipo de dilema. Esses dilemas, eles podem ser construídos, é claro, através das cicatrizes do passado desse personagem. Conflitos internos muito potentes que podem ser lembrados o tempo todo. Um dos grandes dilemas do Mike ao longo da série é justamente não querer matar nenhuma pessoa inocente, mesmo que ele esteja trabalhando com patrões que não estão nem aí para quem morre. Então, existem pessoas que estão no lugar errado na hora errada, e essas pessoas pagam um preço muito alto dentro dessa série. E nós sabemos que o Mike odeia ver isso acontecer. E é claro que esse dilema não existe porque o Mike é um personagem bonzinho que acabou no mundo do crime, pensa nas pessoas. Não, esse dilema ele está profundamente conectado à história do seu filho. A cada pessoa inocente que morre graças às ações que envolvem esse lado criminoso do Mike e os interesses, é claro, de todos os outros criminosos que se relacionam com ele, o Mike lembra
do seu filho. Isso porque ele era um policial corrupto, assim como muitos outros colegas da delegacia. Mas o seu filho não aceitou esse caminho. O seu filho acabou virando uma pessoa que estava no lugar errado, na hora errada. O Mike pediu, inclusive, que seu filho aceitasse a divisão de propina com seus colegas, só que isso acabou quebrando o garoto completamente e a imagem que ele tinha do próprio pai. E mesmo assim, mesmo aceitando a propina, o filho foi morto porque os policiais ficaram suspeitando dele. As ações do Mike geraram traumas e consequências que sempre vão estar presentes com esse personagem e como ele lida com cada interação que tem. Não é só a cara do Mike, ele realmente não se importa com o que vai acontecer com ele. Ele só se importa em dar condições melhores para sua família, para o que restou da sua família. É a única coisa que segura ele ainda em um mundo, digamos assim, justo, em um mundo mais humano. Se não fosse a sua família, ele seria simplesmente mais um criminoso, mais um homem ali que vira uma máquina de matar. Então, é claro que em Breaking Bad já nos tinha sido apresentado que o Mike tinha uma relação de proteção com a sua família, querendo proteger a sua neta, dar algum tipo de futuro a ela. Mas é ainda mais potente quando nós descobrimos que, graças às atitudes do Mike, a sua neta, na verdade, não tem o próprio pai. O pai que iria prover por ela saiu de sua vida graças a esse universo que o Mike acabou colocando o próprio filho, graças ao conselho que ele deu ao próprio filho. Então ele não só está cuidando da sua neta, como ele está lidando com a culpa diária de ser o responsável por ações que levaram o filho dele para muito perto desses homens que acabaram matando ele. E isso, é claro, é uma cicatriz, um trauma muito forte dentro do personagem que deixa ele bem mais interessante, bem mais complexo. Mas como eu disse no começo do episódio, existe algo que une o Mike e o Gus e não é apenas a questão monetária. O que de fato faz um compreender o outro é a vingança. O Gustavo Fring quer se vingar de todo o cartel por ter matado seu parceiro. Para isso ele cria o seu próprio laboratório e vai sim conseguir conquistar o seu golpe fatal em Breaking Bad, como nós já sabemos. O Mike só continua trabalhando para o Gus contra os Salamancas e o cartel depois de receber inclusive essa informação. Isso porque o Mike vingou a morte do seu próprio filho, matando os policiais responsáveis. E esse é outro ponto forte dentro da série. Quando nós vivemos essa parte do universo de Breaking Bad, nos aproximamos muito mais do mundo impiedoso que os cartéis têm. Mundo esse que vai colidir de forma irreparável com o mundo do Saul Goodman e de todas as pessoas que vivem próximos a ele. Com Better Call Saul, nós podemos também acompanhar a construção do laboratório que o Jesse e o Walter irão trabalhar. Nós conhecemos melhor o plano do Gustavo Fring e como ele construiu aquele espaço e todo o sangue que está envolvido também nele. Além disso, descobrimos a guerra pessoal que o Gustavo Fring tem com o Salamanca. É ele quem mantém o Salamanca na cadeira, ele que bate de frente com o Lalo e, é claro, é ele que controla o Nacho Varga. Mas para falar de toda essa guerra que acontece no universo de Breaking Bad e Better Call Saul, nós vamos precisar de um outro episódio, então fica para a próxima. No próximo episódio nós vamos tratar dessa construção desse universo e como, é claro, Saul Goodman foi parar nele.